Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional. Tudo bem, pessoal? Sexta-feira, 9h20 da manhã, eu quero conversar com vocês sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, tratando de assuntos importantes, né? Trocando aquela ideia. Você que está aqui pela primeira vez, não conhecia o canal, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Assiste até o final. E caso você ache que o canal é merecedor da sua inscrição, então considere se inscrever. Se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações, beleza? A gente vai falar nesse vídeo aqui somente sobre a nova contratação do Botafogo. Gregory. Saiu essa informação que o Botafogo encaminhou a contratação do volante de 29 anos, Gregory, que estava no Inter Miami dos Estados Unidos. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer alguns dados, algumas estatísticas, né, do jogador, como o jogador joga. Vou falar também sobre histórico de lesão. Vou falar também sobre como ele pode ser utilizado nesse time, a posição que ele mais jogou e como que ele pode ser importante para esse time no decorrer da temporada. E também eu vou falar sobre quando que ele já pode vestir a camisa, quando que ele já poderá estar em campo. Então eu vou falar depois da vinheta. Bom, pessoal, é de conhecimento de todos, né, que o Botafogo precisava sim contratar o volante. O Botafogo não tem vários volantes, como eu vi muitos falando, né, depois da contratação do Gregory, falando que já tem muitos volantes, para que mais um? Não, a gente só tinha 3 volantes que realmente pode-se dizer que irão ser utilizados na temporada. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Os outros disponíveis são jogadores que ainda precisam ser lapidados, não podem ser vistos como jogadores a serem utilizados de forma frequente na temporada, que é o caso do Newton e do Cauê. O Kaique, né, ainda é uma incógnita, corre por fora. A contratação do Gregory foi sim importante e eu vou dizer por quê. Né? Quem trouxe a informação foi o GE. O nome dele, né, o nome do Gregory, ele tem que ser colocado na pré-lista da Libertadores. Né? O Botafogo tem que enviar o nome dele hoje, sexta-feira. Mas mesmo a documentação ainda não estando totalmente finalizada, ele pode ser colocado na pré-lista. Porém, essa pendência de documentação ela tem que ser resolvida segunda-feira agora, que são 2 dias que antecedem a primeira partida da pré-Libertadores, que é quarta-feira, quando o Botafogo enfrenta o Aurora. Obviamente que para esse primeiro jogo contra o Aurora, ele provavelmente nem terá chegado aqui ainda, né? Porque isso exige um pouco de tempo. Mas para o segundo jogo, que é uma semana depois, a gente espera que, né, correndo tudo bem, ele vindo, assinando um contrato, a pendência sendo resolvida, ele pode sim estar disponível para o segundo jogo, né, o jogo de volta da pré-Libertadores e também para essa reta final aí de Carioca. O Botafogo se classificando para as semifinais, ele também estará disponível. A operação girou em torno de 2 milhões e 500 mil euros, totalizando aí cerca de 13 milhões e 400 mil reais. Então o Botafogo ele botou dinheiro na mesa, investiu em um jogador que a gente pedia. Falo aqui no canal desde dezembro do ano passado que o Botafogo precisava contratar um volante para encorpar esse time, para ter uma opção. O Gregory que pode fazer tanto o primeiro volante, né, de mais contenção, de mais marcação, como ele também pode fazer o segundo homem, que é a posição do Tietê. Ele joga tanto como o primeiro volante, como o segundo volante. Eu vou mostrar para vocês aqui que ele jogou nessas 2 posições. Então, o Tietê precisava de um reserva, o Tietê ainda não tinha esse reserva. Então,
Agora tem o Gregory, na minha opinião, ele ainda não vem para ser titular, o Gregory, o Tietê ainda é o dono da posição. E como primeiro volante, nós já temos dois, que é o Danilo Barbosa e o Marlon Freitas. Então, com a contratação do Gregory, vai ficar faltando aí, nesse início, né, de temporada, mais 2 jogadores para chegar. Lateral esquerdo e o meia. Um meia para, no mínimo, disputar a posição com o Eduardo. Eduardo que vem em má fase, né? Eduardo ainda não recuperou o futebol que ele mostrou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Em um pequeno pedaço aí também do segundo turno, antes da queda brusca de todo o time. Então, o Botafogo precisa contratar esse jogador. Bom, pessoal, falando sobre o histórico de lesões do Gregory, que é algo que eu considero importante, lembrei de uma coisa aqui que, né, eu vou voltar a falar do histórico de lesão, mas eu preciso dizer em relação ao tempo de contrato. Não foi divulgado o tempo de contrato. Pesquisei no GE, fui a fundo pesquisando, né, sobre essa contratação aí que está encaminhada, ainda não está completamente finalizada, mas está encaminhada, né? Já está tudo acertado com o jogador, com o clube, o Botafogo vai pagar o valor pedido pelo clube, mas ainda não foi informado o tempo de contrato, né? Eu queria saber quanto tempo que ele vai ficar no Botafogo, quanto tempo que ele vai jogar, mas não foi informado o tempo de contrato do volante, né, com o Botafogo. Histórico de lesão, pessoal. Em 2018, ele teve uma lesão na panturrilha, né, uma lesão ali que fez ele ficar um tempo sem jogar, uma lesão que foi razoavelmente séria, não foi tão grave, mas não foi simples, né? Ele ficou por cerca aí de 4 a 5 semanas sem jogar, 2018. Em 2019, ele teve uma lesão ainda mais grave. Ele teve uma torção no joelho. Quando ele ainda estava no Bahia, ele teve uma torção no joelho. Não precisou passar por cirurgia, mas ficou um período aí de entre 2 a 3 meses fora, né? De 2 a 3 meses sem jogar. E ano passado foi quando ele teve a lesão mais grave. Uma lesão que ele teve no pé. Mas essa lesão não foi lesão muscular, foi uma lesão por pancada. Ele levou um pisão, né, durante uma partida, tomou um pisão no pé, foi bem grave, teve que passar por cirurgia. A lesão aconteceu em março do ano passado e ele retornou aos gramados somente em outubro. Então, de março até outubro aí dá 7 meses fora, né? É um bom tempo. E por conta disso, ele só fez 5 jogos com a camisa do Inter Miami. Não é um histórico longo de lesões, né? A panturrilha aconteceu em 2018, a do joelho, que foi uma torção, foi em 2019. A gente tem jogadores no nosso elenco que tem um histórico pior de lesões, né? Com lesões muito mais numerosas e graves. Comparando, né, alguns jogadores que a gente tem nesse elenco e com o Gregory, ele tem até poucas lesões. A do ano passado foi por pancada, então não tem como falar, né, da questão física do jogador, porque algumas coisas não tem como fugir, né? No caso, foi um pisão no pé que aconteceu durante o jogo, mas já está totalmente recuperado. Bom, pessoal, agora vamos falar de números. Vamos falar de números. O Gregory, ele tem, né, como volante 122 jogos como volante e 10 assistências no total. Meia central, que é o segundo volante, ele também atuou por 62 partidas, ou seja, a metade, né? Então ele fez também bastante jogos, tem bastante jogos na carreira como segundo volante. 2 gols e 6 assistências. Então ele tem uma média aí de assistências como o segundo volante e como volante a mesma, porque como segundo volante ele tem a metade das partidas jogadas, mas também tem a metade das assistências, né? Um pouco mais da metade das assistências, então fica na média. Porém, como segundo homem, né? Como segundo volante, ele tem 2 gols. Falando de jogos, pessoal,
em cada time, né, que ele jogou pelo Bahia, se destacou lá atrás em 2018, ele fez 141 partidas com 2 gols e 10 assistências, que foi quando ele atuou como primeiro volante. No Inter Miami ele fez 67 jogos, ele atuou um pouco mais à frente, né, como segundo volante. Então ele é um jogador que pode fazer, né, ali a primeira volância, digamos assim, mas também pode fazer a segunda volância, né, se aproximando um pouco mais. Ele tem uma característica boa defensiva, mas ofensiva ele também tem boas participações, ele aparece bem lá na frente, tem um bom passe. Não é um craque, obviamente, mas é um jogador que pode agregar. Eu, particularmente, achei interessante a contratação dele. Vamos aguardar aí o que vai acontecer nos próximos dias, quando que ele chega. Eu espero que ele venha o mais rápido possível para estar disponível para a segunda partida de volta da pré-Libertadores, que tudo ocorra bem com a documentação dele, né, para que ele possa estar nesse jogo. Mas só de ver, né, essa lacuna aí sendo preenchida, que existia sim, já é um ponto positivo, mas ainda precisa vir mais reforços e o Thiago Nunes ele precisa encontrar soluções para esse time, ele precisa fazer esse time jogar melhor do que tem jogado, ele precisa dar mais equilíbrio para esse time, ele precisa dar uma identidade para esse time, extrair o máximo de cada jogador, de forma que o time se mantenha seguro na defesa, equilibrado na defesa e com um poder ofensivo bom, né? Com cada um fazendo bem o seu papel, o meio-campo com aproximação, com tabelas, com soluções dentro de um jogo, né? Como foi Botafogo no primeiro turno do campeonato do ano passado. O Thiago Nunes, a gente espera que ele consiga, apesar de até o momento não ter mostrado isso, ele não será demitido, ele também não pedirá demissão, então nos resta esperar e torcer para que algo que ainda não aconteceu aconteça. Somos torcedores. É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Chegou até aqui ao final, obrigado por ter assistido até o final. Mas não se esqueça de deixar o like e se inscrever, beleza? Em breve estarei aqui falando de Botafogo como a gente sempre faz, trocando aquela ideia, beleza? No mais, eu fico por aqui. Tchau!